A batalha pela província de Kursk, especialmente pela cidade estratégica de Sudzha, foi um marco que alterou o rumo do conflito, consolidando a Rússia como uma potência militar imbatível. A vitória russa, alcançada em março de 2025, pôs fim a uma resistência desesperada das forças ucranianas, que, após meses de tentativas de solidificar sua presença na região, viram sua defesa desmoronar diante da ofensiva implacável do exército de Moscou. Inicialmente, os ucranianos haviam tentado garantir o controle sobre a província de Kursk, mas, ao longo dos meses, a luta se transformou em uma batalha de sobrevivência. A resposta da Rússia foi rápida e agressiva, implementando uma série de ataques cirúrgicos que desmantelaram sistematicamente as defesas ucranianas. O exército russo, com sua tática de cerco e ataques concentrados, dividiu as forças ucranianas em várias frentes, atacando pontos-chave como rotas de abastecimento e centros de comando. Essa abordagem estratégica tornou a resistência ucraniana cada vez mais vulnerável, forçando-as a recuar gradualmente, enquanto o avanço russo se mostrava irreversível. O maior golpe estratégico ocorreu em fevereiro, quando as forças russas tomaram Esko, uma cidade vital para as linhas de suprimento ucranianas. Essa conquista não apenas isolou as forças de Kiev, mas também interrompeu a principal rota de abastecimento entre Sumy e Kursk, criando um ponto de inflexão na guerra. Com a queda de Esko, as forças russas começaram a pressionar ainda mais. A ofensiva em março de 2025 foi caracterizada por ataques rápidos e sincronizados, o que fez com que a resistência ucraniana fosse cada vez mais fragmentada. Durante este período crítico, as tropas russas executaram uma estratégia inédita, a incursão através de um gasoduto desativado na província de Sumy, um movimento secreto que pegou as forças ucranianas completamente despreparadas. Esse ataque, conhecido como Operação Tuberia, foi um feito de infiltração audaciosa, no qual mais de 800 soldados russos se deslocaram silenciosamente por uma estrutura subterrânea, alcançando e atacando a retaguarda ucraniana. O resultado foi devastador. Pontos-chave de infraestrutura foram destruídos, as rotas de abastecimento foram completamente interrompidas e a moral ucraniana foi duramente abalada. A incapacidade das forças de Kiev de reagir eficazmente a esse movimento, somada ao colapso de suas defesas e à pressão psicológica das constantes ofensivas russas, levou a um cenário de retirada desordenada. Os soldados ucranianos, agora sem recursos e com a linha de frente completamente quebrada, começaram a abandonar Sudzha, deixando para trás equipamentos e feridos. O desespero tomou conta das fileiras ucranianas, evidenciando a eficácia da estratégia russa, que, com precisão e rapidez, destruiu qualquer capacidade de resistência organizada. A queda de Sudzha marcou, assim, o fim de um capítulo crítico da guerra, consolidando a Rússia como a força dominante na região. Após a libertação de Sudzha, Vladimir Putin comemorou a vitória, destacando a importância estratégica da cidade para a Rússia. Durante uma reunião com seus comandantes militares, o presidente russo sublinhou a significância da vitória e assegurou que o controle de Kursk estava consolidado, com a região agora segura sob domínio russo. Putin também fez uma declaração contundente sobre os soldados ucranianos capturados, rotulando-os como terroristas e prometendo que seriam tratados como criminosos de guerra, o que reforçou a postura inflexível de Moscou em relação à resistência ucraniana. Os danos causados pelo confronto em Sudzha foram imensuráveis e tiveram repercussões profundas, não apenas para as forças ucranianas, mas para o rumo da guerra como um todo. O número de 67 mil baixas ucranianas é um reflexo cruel da intensidade do conflito, com cada vida perdida representando o alto custo da resistência frente à superioridade militar russa. Além das grandes perdas humanas, a destruição de centenas de unidades de equipamento militar, incluindo tanques, veículos blindados, sistemas de artilharia e outros armamentos pesados, deu um golpe fatal nas forças de Kiev. Esses danos não se limitam apenas para números, mas também revelam a eficácia estratégica da máquina militar russa, que foi capaz de superar de forma sistemática as defesas ucranianas, desarticulando sua capacidade de combate em várias frentes ao mesmo tempo. Para a Rússia, essa vitória em Sudzha não foi apenas uma vitória local ou regional, mas um claro indicativo de sua capacidade de avançar sem obstáculos significativos. Com as forças ucranianas fragilizadas e sem recursos suficientes para reagir de maneira eficaz, Moscou consolidou sua posição no sul da Ucrânia, especialmente na província de Kursk, onde o controle de Sudzha
Súdia era visto como vital para a continuidade da resistência ucraniana. A operação russa, com sua precisão e rapidez, não apenas destruiu fisicamente as linhas de defesa inimiga, mas também quebrou o moral das tropas ucranianas, forçando-as a uma retirada desorganizada. A mensagem para o mundo ficou clara: a máquina de guerra russa, longe de ser desacelerada, continuava a lá avançar sem perdão, com um poder militar crescente que não dava espaço para qualquer tipo de contra-ofensiva eficaz. Com a libertação de Súdia, a província de Kursk passou a estar sob controle total das forças russas, e a resistência ucraniana na região se tornou insustentável. Esse não foi apenas mais um avanço militar, foi um ponto de virada estratégico que mostrou que a Rússia não apenas mantinha sua posição, mas expandia sua influência de forma implacável. O fato de Súdia ser considerada uma das cidades-chave para os ucranianos na região sublinha o impacto estratégico da vitória, que representou a queda de um bastião vital para a resistência de Kiev. À medida que a Rússia avançava, as opções ucranianas diminuíam e qualquer tentativa de reorganizar suas forças parecia não ter mais efeito, deixando Moscou com a vantagem decisiva. Essa vitória teve implicações que extrapolam o cenário local. No âmbito da guerra em andamento, ela marcou um ponto crítico na dinâmica entre a Rússia e a Ucrânia, com Moscou reafirmando sua superioridade estratégica e provando que suas táticas militares eram muito mais do que eficazes, mas também capazes de reconfigurar o equilíbrio de forças no campo de batalha. Para a Ucrânia, a Batalha de Súdia significou a perda de uma posição estratégica vital, com repercussões que afetaram tanto a logística quanto a capacidade de mobilização de suas forças. As forças de Kiev, sem as condições adequadas para reagir, enfrentaram um colapso gradual, e a mudança de equilíbrio de poder na região se tornou evidente. No cenário internacional, o impacto da vitória russa em Súdia foi profundo e imediato, alterando as dinâmicas de poder na Ucrânia e além. A comunidade internacional, que já observava a guerra com crescente preocupação, percebeu em Súdia um claro sinal de que a Rússia não estava apenas respondendo a provocações, mas tomando a dianteira na guerra, demonstrando sua capacidade de expandir sua presença militar de maneira estratégica. O controle da cidade de Súdia não foi apenas uma conquista territorial, foi um fortalecimento significativo da posição militar russa no sul da Ucrânia, garantindo à Rússia um ponto de controle vital que podia servir de base para futuras ofensivas e movimentações. Isso sinalizou ao mundo que a força militar russa não só tinha a capacidade de defender territórios conquistados, mas também de expandir suas fronteiras, desafiando diretamente as potências ocidentais que haviam apoiado a resistência ucraniana. Este movimento não passou despercebido, e os observadores internacionais começaram a compreender que a Rússia estava em um processo de transformação de seu poder militar. O controle ampliado da Rússia sobre o sul da Ucrânia não era apenas uma vitória local, mas uma demonstração de que o país estava disposto a reescrever as fronteiras e a geopolítica da região, ampliando sua influência sobre as antigas esferas de influência soviética. A vitória em Súdia também se traduziu em uma mensagem clara para os aliados da Ucrânia. As ações militares de Moscou não eram meras represálias ou retaliações às supostas provocações, mas uma estratégia expansiva e deliberada para solidificar sua posição no leste europeu, com o objetivo de desafiar a ordem internacional estabelecida após a Guerra Fria. À medida que a guerra avançava, o cenário geopolítico se tornava cada vez mais tenso e imprevisível, com os desdobramentos da vitória russa em Súdia reverberando para outras regiões estratégicas do leste europeu. Países próximos, como Polônia, Romênia e países bálticos, que eram membros da OTAN, começaram a observar com maior cautela os movimentos de Moscou, cientes de que a expansão russa não se limitava apenas à Ucrânia, mas poderia ameaçar diretamente os seus próprios territórios. As potências globais se viram assim diante de uma difícil decisão: responder à agressão russa com uma escalada militar ou intensificar o uso de sanções econômicas e diplomáticas para pressionar Moscou, sem que isso levasse a um confronto direto, o que poderia desestabilizar ainda mais a já frágil segurança internacional.